aqui no nosso estúdio, eu recebo a Aline Hessel, que é psicóloga. Obrigada, Aline, pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. A gente também recebe, gente, o Alessandro da Vitória, ele é policial civil. Isso faz parte de um projeto muito bacana. Parabenizo já esse projeto, que é o Papo Responsa, que faz todo o combate ao bullying, à violência nas escolas. Daqui a pouquinho ele vai explicar pra gente como é que funciona esse projeto, esse programa. Obrigada, viu, Alessandro? Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Aline Sampaio. Ela está representando hoje todas as mães que sentem aquele aperto no peito quando o filho chega em casa levando uma história de violência. Quando o filho chega em casa levando um comentário maldoso de um colega, de um amigo, que isso não pode ser levado na brincadeira. E ela vai contar agora a história do filho dela pra gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente, o bullying é uma coisa muito séria. Há 2 semanas atrás, o meu filho chegou em casa com uma carta de suspensão e eu fui procurar saber o que tinha acontecido. E aí ele contou que um coleguinha da escola, né, estava já há muito tempo agredindo ele, né, de formas com palavras relacionadas à cor, né? E aí eu fui entender, porque o meu filho, ele é muito doce, ele é muito paciente, ele é aquela criança que não gosta do confronto. Então, eu fui perguntar, eu falei assim, mas meu filho, o que te levou a tomar uma atitude? Ele falou assim, mãe, se eu não respondesse, ele não ia parar. E quando meu filho decidiu responder, decidiu enfrentar esse colega, ele apanhou. E aí foi quando a professora viu e os dois acabaram sendo suspensos, né, da escola. E eu fui até a escola conversar para entender porque... E aí a gente foi descobrir que essa perseguição, esse bullying que ele vem sofrendo é desde o ano passado. E ele não tinha coragem de relatar. Por quê, Aline? Porque, primeiro, que, como eu já falei, ele não gosta desse confronto, ele tem medo, né? E ele falava, quando chegava alguém, ele falava assim, era só uma brincadeira. Mamãe, foi só uma brincadeira. Não precisa disso tudo, ele falava. Né? Então, eu precisei... Ele sempre tentava olhar, né, como se fosse uma brincadeira. Isso, Então, para chegar a esse ponto, é porque realmente tinha extrapolado todos os limites já para ele? Já. E desde o ano passado, quando ele chegou na escola no meio do ano, mais ou menos, e aí as crianças não deixavam ele jogar bola, ele não podia brincar junto. Tem o interclasse, não ia poder brincar no interclasse. E aí ele falou assim, mamãe, eu estou muito triste que eu não vou poder jogar. Eu gosto muito de jogar. Aí eu fui na coordenadora e até então, tanto eu quanto a coordenadora, a gente achou que estava tudo bem, que estava resolvido. E quando chegou a suspensão, a gente viu que não. Porque essa situação das falas que esse menino fazia já estavam acontecendo há bastante tempo e elas não pararam. Sabe, elas não pararam. E aí, na conversa que eu tive com a coordenadora, porque eu perguntei ao meu filho, eu falei assim, como que você se sente? Ele, eu não sinto nada. Eu falei, não, alguma coisa você sente raiva? Aí ele, sinto. Eu falei assim, você chorou? Ele, não, eu não chorei. E aí a coordenadora me relatou que ele teve uma queda escolar e eu acredito que seja por conta dessas situações que ele tem enfrentado na escola. Aline, quando que é uma brincadeira, mesmo que seja entre aspas, que a gente, né, às vezes rotula como brincadeira, mas não é essa palavra, mesmo que seja de mau gosto, um comentário de mau gosto, e quando que isso acaba virando um bullying? Como é que a gente diferencia isso no tratamento? Roberta, cada caso é um caso e tem que ser avaliado de acordo com algumas características que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, a idade das crianças envolvidas, né? Uma coisa são crianças menores falando, e quando eu falo que existe diferença, não significa que não tenham que ter consequências, né? Mas é diferente de uma criança de 5, 6, 7 anos falar certas coisas, de crianças já com 10, 11, 12 anos e assim por diante. Então, a gente tem que levar em consideração a idade, o conteúdo que está sendo falado, né, e o contexto em que aquilo ali está sendo colocado. Ainda assim, nada justifica o ofender o outro e muito menos falar sobre características do outro. Acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente cresceu, todo mundo já foi crianças e a gente já
participou de situações em que quatro olhos, ou fala da aparência física com relação à magreza, ou mais gordo, ou mais alto, ou mais baixo, não importa. Qualquer característica ali pode se tornar, com uma intenção de ofensa, algo ofensivo. E isso precisa ser olhado, né? Independente do que está sendo falado, é a forma como isso está sendo falado. E sempre ter consequências e orientação. Quando eu falo consequências, não é necessariamente os pais baterem em casa ou suspender e expulsar uma criança. Aí tudo vai ter que ser também considerado a intensidade, a frequência, a recorrência daquela ação, né? Mas se a gente pensar em crianças muito novas, a gente tem que partir de um olhar de orientação para essas crianças, um olhar rígido. Né? Quando a gente fala assim, é normal uma criança falar assim, eu não quero mais ser seu amigo, né? Você não gosta da cor da sua pele, né? A criança falar isso pode ter ali alguma inocência com relação a ela, mas isso não deve jamais ser ignorado. Tem que ser orientado, tem que conversar com ela, olha, isso que você está falando não é desta forma, não é assim que a gente se relaciona. Se você não quer ser amiguinho desse amigo, tudo bem, mas isso não te dá o direito de falar mal dele ou de alguma característica dele, né? Então, tem que ser rígido nesse sentido, não pode deixar passar só porque é criança. Mas Perfeito. Não precisa necessariamente ter consequências muito punitivas, como físicas, né? Ameaças ou bater, porque também não é uma forma coerente de se educar um bom ser humano no futuro, né? É sobre a correção, né? Desde criança, Isso. né? Olha, aqui já está chovendo comentário, já eu vou abrir espaço para ler a sua opinião, algo que aconteceu, seu filho já foi vítima de bullying, conta pra gente, está aqui o nosso WhatsApp, daqui a pouquinho eu vou ler seu comentário, mas antes, Alessandro, qual é a realidade hoje nas escolas aqui do estado, quando o assunto é bullying, quando chega, de repente, evoluir para casos de violência, como é que é essa realidade? Então, o programa Papo de Responsa tem sido assim, a gente tem muita solicitação, né? A gente geralmente vai por convite, chegando na escola a gente se depara com muitas situações diversas, como foi colocado para a doutora, a gente não pode deixar de considerar, às vezes, uma ação pequenininha que parece, mas ela vai se tornando uma coisa grande. A gente é solicitado para várias temáticas, né? Desde a adicção, desde a questão das drogas, mas nesse mês específico, tem vindo uma solicitação muito grande com a questão do bullying, né? Geralmente as pessoas não conseguem identificar alguns pontos, que é uma questão conceitual, né? Às vezes, por exemplo, eu faço uma pergunta, se alguém fizer uma violência física, empurrar alguém, é bullying? Nem toda violência é bullying, né? O bullying ele tem uma característica própria, ele tem que ter repetição, ele tem que ter intencionalidade, né? Então, aí a gente vai identificando com eles qual o tipo de ação deles que é caracterizado como bullying. Então, no caso dela específico, ela colocou do filho dela. Aí você vê uma questão mais social, por exclusão. Então, isso acontece muito na solicitação. Quando você vê, por exemplo, a professora manda fazer um grupo e, geralmente, a pessoa, não, você não vai estar no meu grupo, não. Aí vai montar um time de futebol, você também não quero você, não. E aí acontece o fato de chegar, poxa, eu estou sempre excluído de uma situação. Pode ter uma questão, às vezes, o pessoal fica uma brincadeira com material também. Aí esconde o material, é repetido, é intencional, então ele acaba tendo essa característica do bullying. Geralmente uma pessoa de um poder, uma força maior, um grupo, tem aqueles que ficam ao redor rindo também, que participam do bullying também. Por isso que quando a doutora coloca, a gente tem que ter uma atenção muito grande e, às vezes, em alguns comportamentos. Recentemente, a gente estava em Vila Velha, um menino veio conversar comigo depois do Papo de Responsa, e ele colocou claramente, ele falou, estou com 14 anos, todo chateado. O ano passado eu estava num grupo de meninos e a gente ficava brincando de dar tapa na cabeça de um colega. O pai foi e registrou um boletim de ocorrência, ele falou, essa semana é a segunda vez que eu fui perante o juiz com a minha avó, que ela me acompanhou, ou seja, ele está respondendo com 14 anos, com o responsável por uma ação. Na internet também, uma vez, aconteceu a mesma forma, os meninos no WhatsApp começam a conversar. E na cabeça deles, que o nosso grupo de atendimento do Papo de Responsa, geralmente 8º, 9º ano e ensino médio, eles acham que não vai dar nada. E o ano passado, no dia 12 de janeiro do ano passado, foi assinada a Lei 14.811, que acabou tipificando, colocando uma penalidade para a questão do bullying, que antes não tinha.
Então, hoje, assim, o Papo de Responsa tem sido solicitado, é um programa da Polícia Civil, a gente está linkado com o Estado Presente também, nós temos um comitê, que é o Comitê de Segurança Escolar, desde o fato acontecido na época em Aracruz, a gente montou um comitê, ele existe até hoje, que a gente fica em alerta com todas as instituições para tratar desse assunto específico. Então, assim, é uma coisa que requer dos pais, a gente também tem um papo que é chamado Papo com a Família, porque, na verdade, o pai acha que vai colocar o filho na escola e a escola que se vire com ele. Não, o pai tem responsabilidade. Então, a gente junto, a família, né? Nós estivemos fazendo papo de responsa numa tribo indígena também, nos Tupiniquins e nos Guaranis. E tem uma fala em Guarani que diz potirão, né? É de mãos juntas. A gente precisa da família, a gente precisa da escola e a gente precisa da polícia também ou das instituições. Porque o grande problema é o seguinte, que para esse menino, no final, começar a dar problema é porque muita gente falhou antes. A família falhou e daí para frente. E qual é a percepção, por exemplo, dessa criança agressora, desse adolescente que está provocando bullying? Ele entende, ele tem essa percepção de que aquilo é bullying? Muitas vezes não. Eles acham que é apenas uma brincadeira, uns vão por defesa. Eles estão num grupo ali, às vezes, para poder ele não entrar no bolo e sofrer o bullying, eles se colocam numa posição de agredir também. A questão conceitual, a questão de saber o que ele está fazendo, ele acha que aquilo é realmente uma brincadeira. Esse menino mesmo que está respondendo junto com a avó, ele não acreditava que o que ele estava fazendo, para ele era uma coisa simples. Mas peraí, a escola em algum momento intervém, né? Também chama essa criança e toma medidas antes de, por exemplo, a família acionar a polícia. A partir do momento que a escola já toma essa medida, esse adolescente já tem um pouco de entendimento para isso, não teria? Tem. Então, a escola tem um procedimento dela, todos eles estão preparados para fazer isso. A grande questão é que esse menino, por exemplo, às vezes eles não se dão conta. Esse menino se deu conta depois que aconteceu. Ele deu um arrependimento nele. Ele falou, e os meninos, eu não ando mais com eles. Então, sempre no Papo de Responsa, a gente faz umas provocações. Você me diz com quem você anda, eu vou dizer qual vai ser seu futuro. A vida é feita de escolhas. Então, a gente sempre fala com eles, a gente está ali para orientar eles. Agora, salvar eles depende da atitude deles. E a grande questão é que é um impacto disso para o futuro, porque você tem pessoas hoje com 30, 40 anos que sofrem ainda, quando olha lá para trás, de uma palavra. Porque o grande problema do bullying hoje na escola é que, quando ele é verbal, as pessoas não... É difícil você identificar isso. É mais complicado, porque ele faz uma brincadeira, é uma fala. E o menino está ali, ele não consegue, para você apurar isso é muito mais difícil para a escola, entendeu? Olha aqui, já tem vários comentários de pais, de mães, professores também participando com a gente. Tem um professor de jiu-jitsu aqui, o Maguinho, ele fala, sou professor, eu tenho alunos que vieram para o projeto com relatos de bullying na escola e violência. Tem um comentário também da Bárbara Camargo, ela fala, boa tarde, sobre o bullying, as escolas deveriam oferecer palestras, vídeos para mostrar o que causa na vida de quem sofre. E é esse o papel, por exemplo, né, do Papo Responsa, que faz esse papel preventivo, esse diálogo com os alunos. Também tem o comentário aqui de uma avó que diz que o neto de 7 anos foi ameaçado dentro da escola por outros alunos. Eu tenho medo, né? Porque não tem segurança para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, às vezes, a gente vê isso só escalonando. Começa com um comentário ofensivo e aí daqui a pouco está partindo para a violência. Uma coisa vai gerando a outra, né? Tem outro comentário aqui de... Boa tarde, Roberta. Minha filha passa por bullying direto na escola, está com depressão. As crianças chamam ela de feia e outros comentários. Inclusive, estou indo levá-la agora para a psicóloga, né? Ela para de comer, eu estou arrasada. Aline, sobre esses impactos que isso vai somando na cabeça da criança, porque nem sempre ela vai contar de primeira para o pai e para a mãe, né? Olha o que aconteceu com o filho da Aline. E às vezes ela vai alimentando isso, sabe, na cabecinha da criança, e de que maneira que isso pode se agravar. Olha que essa mãe está indo levar a filha agora para a psicóloga. Se a gente pensar, por exemplo, acho que um papo, né, bem atual é a questão da adolescência. A adolescência é uma fase da vida onde abre uma portinha para possíveis transtornos mentais. É uma fase muito crítica e que a gente tem que ter um cuidado, onde a emoção está à flor da pele, as avaliações, a importância social tem um olhar e uma dimensão muito diferente. Então, quem não conhece um adolescente dramático, intenso, né? Então, é uma fase da vida, e aí a gente entende a adolescência desde a pré-adolescência, lá dos 10 anos até os 18 anos, mais ou menos,
uma área de vulnerabilidade de saúde mental muito grande. Então, uma criança que é excluída, uma criança que é ofendida, ela está numa fase da vida onde ela está construindo a personalidade dela. E essa personalidade pode ser impactada promovendo aí a depressão, transtornos alimentares, ansiedade e, infelizmente, até mesmo o suicídio, que tem sido a segunda principal causa de morte entre os adolescentes. E eu falo mais, as consequências da saúde mental não são apenas nas crianças que sofrem bullying. A gente também tem que olhar para essas crianças e jovens que estão causando bullying. Porque essas crianças provavelmente também estão em sofrimento, a gente tem que ter um cuidado, onde um cuidado não significa não ter consequências, as consequências elas são importantes e devem ter, mas é importante também a gente ter um cuidado porque essa criança está na sociedade, vai crescer na sociedade e que ser humano e que cidadão a gente quer no mundo? Né? Então, olhar para essa criança que está causando bullying também, cuidar dessa criança que está causando bullying também, para ela poder ter consciência do mal que ela está causando, e ela retornar para um estado socialmente mais adaptado, com uma relação mais saudável com os seus pares. Mas às vezes é difícil, né, para a mãe, para o pai admitir, ouvir, entender, aceitar que o seu filho está causando bullying. Às vezes vai querer buscar uma desculpa, uma história. Não, mas o fulano fez isso com ele primeiro e por aí vai. A gente tem aqui alguns relatos de mães que só foram saber depois de tudo que estava acontecendo, né? Então, a gente também precisa prestar atenção nos nossos filhos, abrir o olhar realmente, principalmente nessa fase da adolescência, né? Sim, é um olhar completo. A escola tem que estar atenta, os pais têm que estar atentos, a sociedade como um todo. E o trabalho não pode ser, deixou acontecer e aí eu vou promover uma conscientização. A conscientização tem que ser constante, independente de ter casos ou não. Precisa ser trabalhado, precisa ser conversado, precisa trazer profissionais que falem sobre esse assunto e conscientizem famílias, escola e crianças. Aline, a outra Aline aqui, a Aline mãe. E aí, depois disso que aconteceu, qual foi a conversa que você teve com seu filho? Isso também impactou ele psicologicamente? Então, teve um impacto sim, porque aí a gente volta naquela questão do medo, né? Da insegurança. E aí eu sentei com ele para conversar. Primeiro eu fui entender qual foi o sentimento dele, depois daquilo que aconteceu, depois que veio a suspensão, né? E aí a gente foi tentar entender a cabecinha dele. E eu sentei com ele para conversar e explicar. Explicar primeiro que uma pessoa que te trata dessa forma, né, que fala da sua cor, que fala que você não é bom nisso ou naquilo, não é um amigo de verdade. Né? Isso, você não ouve isso de um amigo de verdade. Né? E no caso dele, aconteceu também dele ser ameaçado através de jogos online pela mesma pessoa, por esse mesmo colega, que eu nem sei se a gente pode falar colega, né? Por esse mesmo menino. E eu precisei até ele entender, e aí eu acho que entra, né, a questão da gente ter esse trabalho, escola, a família que sofre, da família que faz, da criança entender aquilo que ela está passando, que é muito sério, e que é bullying, sim, e que você não precisa aceitar. Né? Então, eu sentei com ele para conversar e chamei a escola para essa conversa. Né? Tive uma reunião com o diretor e com a coordenadora da escola. Eles chamaram o Guilherme também para essa conversa e isso, para mim, foi muito importante, porque o Guilherme se sentiu seguro. Sabe? A escola deu segurança e falou com ele que ali era um ambiente seguro, que ele podia sim pedir ajuda, que ele não tinha que passar por nada daquilo sozinho, né? E que não estava normal. Não era normal, não era sadio, né? Não era uma brincadeira. Né? Então, a gente ainda está fazendo esse acompanhamento com ele, eu tenho conversado muito. Eu sentei com ele para assistir aquela série da Netflix, Adolescência, né? E mostrei para ele algumas coisas, porque ele só tem 10 anos. Né? Então, ele ainda está naquela transição ali da primeira infância, achando que todo mundo é amigo, que sempre está tudo bem. Né? Não está sendo fácil, mas eu acredito que com o apoio, né, da escola, a gente tendo esse trabalho conjunto, que a gente vai passar por isso aí. Tem, olha, gente, muitos comentários. Boa tarde, minha filha estava em uma escola particular, sofrendo bullying a ponto de ficar 2 meses internada em clínica psiquiátrica.
Ele tinha 3 anos quando tentou o primeiro suicídio. Meu Deus, gente, aos 14 anos tentou 3 vezes. Olha só a que ponto se pode evoluir. Também tem outros comentários aqui. Roberta, vamos mostrar como isso impacta na vida das nossas crianças. Minha filha teve muitos problemas com o bullying na escola. Quando descobrimos, ela já estava com a crise de pânico. Também tem outro comentário aqui. Eu sofro bullying na família, mas me disseram que não é bullying, mas é a mesma coisa que fazem na escola, é feita aqui em casa. Queria saber se também é considerado crime do mesmo jeito nas escolas. Olha só, a gente vê que isso às vezes acontece no ambiente escolar, às vezes acontece no ambiente familiar. Se a gente não gosta, a brincadeira tem que ser saudável para os dois lados. Se não é saudável para algum lado, não é brincadeira, né, Aline? Exatamente. Agora, para a gente finalizar, os pais, de que maneira eles conseguem ajudar a minimizar esse impacto, a tentar reverter esse impacto psicológico na cabecinha das crianças? Primeiro, ter um relacionamento saudável com o próprio filho, né? Se a gente está vendo aqui exemplos de famílias que promovem bullying com as pessoas dentro de casa, então, a começar por uma relação saudável dentro de casa. Os pais precisam ter uma relação de respeito, de amor, de carinho, de presença, de limites, né, com relação aos seus filhos. Então, essa é a principal relação da criança, onde ela vai estabelecer o que é normal. Então, se ela tem uma relação saudável com os seus pais, aí a gente pode mostrar para as crianças, olha, nada diferente disso você pode aceitar. Algo diferente disso você pode pedir ajuda e falar com quem quer que seja para te ajudar, seja escola ou os próprios pais. Então, esse seria o primeiro passo. Estabelecer uma confiança de conversar sempre que tiver qualquer situação de problema, procure a escola, procure os próprios pais para a gente conversar. Entender o que é um relacionamento saudável, do que é um relacionamento que não é saudável. Então, aquela história que a gente ouvia lá na infância, fulaninho tá batendo em você porque ele te ama. Não, isso não é amor, não é assim que a gente demonstra carinho. A gente não pode aceitar o tratar mal e que a criança, ela pode colocar limites. Então, eu não quero ser chamado dessa forma, eu não gostaria que isso acontecesse. Ensinar a criança a verbalizar, comunicar, expressar o que ela está sentindo ou colocando. E sempre olhar para os seus filhos. Porque a história tanto da criança que recebe bullying, como aquela criança que comete o bullying, na maioria das vezes os pais não estão sabendo. Então, os pais precisam ficar atentos às redes sociais, aos celulares, né, a esse ambiente hoje que aparentemente está seguro dentro de casa, mas que a gente está vendo por aí que não está seguro e que a gente precisa conscientizar as crianças sobre as responsabilidades que elas vão desenvolver ao longo da sua vida. Alessandro, olha só esse comentário que chegou aqui pra gente. Boa tarde. As escolas desenvolvem projetos contra bullying o ano inteiro, mas infelizmente a cultura familiar é predominante. E aí, pegando como exemplo a fala da Aline, né, do comentário anterior, que às vezes a própria família pratica um comentário de mau gosto dentro de casa, isso vai ensinando para a criança a comentar sobre o corpo do fulaninho também na escola. Você percebe isso quando, por exemplo, um familiar é acionado, que há essa naturalização desse tipo de comentário, coisa que já era para ter ficado lá atrás, no passado, ou não? É uma surpresa para as famílias? Não, grande parte. Você vê que palavrão que é dito, forma de tratamento na escola, na verdade, muitas vezes é repetição do que eles veem no ambiente que eles frequentam, na casa. Né, quando a doutora coloca aqui, por exemplo, eu sempre digo que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, eu acho que o pai e a mãe, eu lembro uma vez a gente estava fazendo um papo com a família, tinha um pai que ele tinha uma condição financeira muito boa, era uma escola particular, que a gente estava atendendo. E a mãe chorando porque a menina estava se agredindo, estava indo para o banheiro tentando se cortar e tal, e eu falei assim, eu acho que a resposta está em comprar uma pipoca, um guaraná e você assistir um filme, ou seja, ele está precisando de tempo. De você ouvir, de tentar entender, de manter o diálogo, que é a coisa mais preciosa para você entender, observar o comportamento desses meninos. Mas, com certeza, na escola acontece o quê? Uma repetição daquilo que acontece em casa. Se o pai está gritando com a mãe, o menino vai automaticamente repetir aquilo em casa, na escola. Então, a grande parte da resposta para isso tudo é a gente aproveitar da melhor forma o diálogo, o tempo com o filho, dedicar essa atenção, que com certeza, eu sempre digo que a coisa mais preciosa que a gente tem hoje é a família. A gente pode construir o que quiser, a gente pode comprar um carro novo, a gente pode mudar de casa, mas se a gente perder a nossa família, os nossos filhos, a gente perdeu tudo. Alessandro, obrigada pela sua participação aqui com a gente, parabéns
Polícia Civil, por estar com esse projeto há mais de 10 anos aqui no Espírito Santo, levando de maneira preventiva, né, o papo de responsa, que é muito importante, criar esse diálogo no ambiente escolar e fazer com que muitos filhos também ensinem para os pais, né, que esse tipo de comentário, pai e mãe, não se faz mais, entendeu? Porque você acaba alimentando, né, os ensinamentos do bullying. Então, vamos rever também os nossos conceitos dentro de casa, nosso linguajar com os nossos filhos. Obrigada, Aline. Que aula também pra gente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também, Aline. Dá um beijo no Guilherme, tá? Obrigada pela sua participação também com a gente. Boa tarde.